Ok, pessoal, retornamos. Estamos agora falando a aula 2 do Fundamentos da Economia. Responderam nossas perguntas? Viu se vale a pena ou não colocar novamente a CPMF? Agora é com vocês. E outra é com o país. É o governo quem vai decidir, não somos nós. Nós estamos apenas acompanhando. Não sou eu quem vou ditar essa regra, é com você. Vamos conversar um pouquinho? Vamos dar uma olhada no nosso tema aqui? Olha lá. Esses argumentos que eu perguntei da CPMF agora há pouco, comissão, né? O que vai acontecer? Quem vai decidir? Essa comissão que decide se coloca ou não a CPMF vai interferir também. Olha aqui, falando de argumentos que a economia estuda, argumentos positivos versus argumentos normativos. Se você interfere na economia de um país, isso pode ajudar ou atrapalhar. O governante tem que pensar nisso. Você também vai criando os seus critérios para ser mais crítico. Tudo que eu estou falando, tudo que você está assistindo, leia, reveja nosso conteúdo, vá atrás do material, pesquise. Não deixe somente o que está chegando por aqui te ajudar. Você tem muito mais informação pronta por aí que pode ajudar os seus estudos. É com você agora. Olha lá, argumentos positivos, ó. Não envolvem juízo de valor e referem-se a proposições objetivas. Tipo, se A então B é uma análise do que é. Opa, eu estou vendo que existe o A e existe o B. Eu estou verificando os dois. Argumentos positivos, porque tem que ser verdadeiro. E agora, argumentos normativos? Ó, relativos a uma análise que contém um juízo de valor sobre alguma medida econômica. É uma análise do que deveria ser. Vamos pensar de novo? Argumentos positivos. R$10 mais R$10, quanto? R$20. Ah, tá, estou vendo positivamente que aquele dinheiro serve para abastecer, almoçar e algo mais que vai interferir na economia do meu lar ou da minha empresa. E agora, argumentos normativos. Acha-se que deve ser feito assim para obter tal retorno. Aí vai interferir. Vai também ser bom ou ruim, mas na hora que acontecer, ok? Vamos lá. A curva de possibilidade de produção, CPP, tá? CPP. O que ela vem fazer? É uma fronteira que separa as possibilidades de produção. E um conceito teórico, ó, que se ilustra como questão da a escassez impõe limite à capacidade produtiva de uma sociedade, que terá que fazer escolhas entre alternativas de produção. Ela representa um fator importante, porque a economia de pleno emprego precisa sempre, ao produzir um bem, desistir de produzir outro. Vamos pensar alguma coisa? CPP, com lá, é a curva de possibilidade de produção, é a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados. O que isso quer dizer, Moisés? Olha só, pessoal, se eu produzo fator A, vamos dizer armas de guerra, e eu produzo fator B, alimentos. O quanto eu posso deixar de fabricar armas de guerra para fabricar alimentos? Isso é a fronteira de produção. Ou eu produzo os dois em níveis que sustentem as organizações, ou eu não produzo nenhum. Ou eu paro de produzir um para elevar a produção do outro, onde A e B estarão constantemente interferindo a nossa economia. Olha lá, eu vou mostrar para vocês nesse gráfico e depois eu quero que você analise mais com detalhes o quanto isso pode interferir a economia de uma empresa. As possibilidades de produção em máquinas e alimentos. Lembra? Máquina de guerra, toneladas de alimento. O que isso interfere? A curva real, ela está trabalhando nesse meio termo. Vamos lá? Olha só, a curva de possibilidade de produção com relação ao custo de oportunidade. Os acréscimos iguais na produção de alimentos serão relevantes de acordo com o que a máquina em milhares levar a ser produzida. Elas levam quedas cada vez maiores na produção de máquinas se eu aumentar os alimentos. Mas isso tem que ser sempre pesado para não interferir na produção das indústrias, tanto de máquinas quanto de alimentos. Se o custo de oportunidade for constante, a CPP, que é curva de possibilidades de produção, seria uma reta.
Se fossem decrescentes, ela seria então convexa em relação à origem. E olha só, isso tem que estar bem definido para não prejudicar as organizações. Quanto menos alimento, mais máquina. E isso vai interferir na produção. Por que isso, Moisés? Porque quanto maior a tonelada em alimentos, também vai diferenciar toneladas em máquinas. Porque se eu aumento uma, diminuo a outra. Que tal se trabalharmos esse meio termo aqui, ó, né? Produções exatas que sustentem as organizações. Deslocamentos positivos decorrentes da expansão, porque quando aumenta-se a produção de máquinas e aumenta-se a produção de alimentos, são positivos. E os deslocamentos decorrentes da diminuição ou desqualificação também vai interferir, Moisés? Vai, porque se eu diminuo a produção de máquinas, diminuo a produção de alimentos, existirá escassez, vai interferir nas produções, vai interferir nas organizações e aonde também? Na família. Vamos mudar um pouquinho? Lê para mim, vamos falar junto aqui, ó. Fronteira máxima em que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados e a tecnologia. Porque quando tem escassez, vai interferir na produção da organização e vai interferir na família. É preciso fazer escolhas entre diversas alternativas de produção. Você, como um técnico em administração, vai estar ajudando a produção da organização que você trabalha, sim ou não? Mas também vai ajudar a organização econômica do seu lar, do seu bolso, ok? Vamos lá. Custos de oportunidades. O que isso quer dizer? É o valor econômico da melhor alternativa sacrificada ao se optar pela produção de um determinado bem ou serviço. O que isso quer dizer? Se eu produzo tal bem, se eu produzo tal serviço, como isso vai ser oportunidade para a minha organização? Lembra da CPP? Também nós vamos conhecer lá na administração a curva ABC. Né? Porque existirão produtos que serão as nossas vacas leiteiras e isso interfere na organização. Você vai analisar isso aí em outro estudo e vai saber como responder qual é o produto que melhor beneficia a sua organização. Mas ainda assim os nossos mix de produção são constantes. As empresas precisam disso, precisam ter vários produtos, porque senão ela depende exclusivamente de alguns que geram maior lucro. Mas os de menor lucro podem dar maior produção e ajudar o crescimento da organização. Dá uma olhadinha comigo aqui no quadro. Funcionamento de uma economia de mercado, os fluxos reais e monetários. Opa, fluxo real, fluxo monetário? Já estou entendendo, hein, Moisés? Porque aqui existe o fluxo real da economia. O globo completo, tudo isso é o real. Mas o mercado de bens e serviços depende das empresas que oferecem, oferta, das famílias que têm a demanda. Demanda? Procura. Ah, tá. Então, quando a família procura, a empresa oferece. Legal, Moisés. E aqui embaixo, a oferta da família para a empresa é o quê? O mercado de fatores de produção. O que seria isso, Moisés? O trabalho. O trabalho que a família vai trabalhar para que isso tenha. Então, quem vai ser a demanda dessa vez? A empresa. Quem precisa de funcionários? Quem precisa de trabalhadores? As empresas. A seta, então, indica o fluxo monetário da economia. Monetário? Dinheiro? Ah, tá. Então, o fluxo de renda das famílias dependem das empresas. Famílias sem salário não conseguem comprar das empresas para sobreviver. Famílias sem dinheiro de salários não conseguem comprar roupas, vestuários, os alimentos e a sua subsistência. As empresas produzem isso, não tem demanda, não tem geração de renda, não consegue gerar emprego. Opa, então é por isso que você mostrou o quadro que analisa o grau de desemprego de um país? Fechou, combinado? Agora você está sabendo. É isso que você viu e é isso que a gente vai entender. O mercado de bens e serviços, onde se formam os bens? Nas empresas. A família, olha lá, a família tem uma demanda de calçados, alimentos e tudo. Eles são os proprietários do fator de produção, ou seja, trabalho, mão de obra, terra, capital.
vão produzindo para que as empresas ocupem isso aí. Esse ciclo, o fluxo monetário gira entre elas. A família recebe da empresa, que gasta junto à empresa, e isso vai circulando a renda. E agora, o fator de produção de bens e serviços. A empresa precisa da família para poder ter dinheiro. Não estou sendo redundante, eu quero que você observe o quadro. Vai ficar disposto para você o material. Leia novamente. Por que produzir? Olha lá, ó. O que e quanto produzir? Será que eu preciso produzir alimentos? Agora, é época de consumo de alimentos? Ou é época de consumo de agasalhos? Depende da situação, de como está o clima, como está sendo a situação das famílias que vão consumir isso aí. E a empresa vai pensando, então, para quem produzir? A família produz para a empresa quando a empresa precisa, mas a empresa produz para a família quando a família precisa. Pegou? Vamos lá. Olha só, os conceitos básicos da economia. Vamos pensar bem, necessidades humanas básicas. Lembra? Você já chegou a analisar a pirâmide de Maslow? Dá uma pesquisada no Google, coloca lá, pirâmide de Maslow. A parte baixa da pirâmide são as necessidades fisiológicas. Ah, mas por que você não mostra, Moisés? Não vou mostrar para você poder pesquisar, tá? Fica a dica. Olha lá, necessidades humanas básicas é a sensação da falta de alguma coisa aliada ao desejo de satisfazê-lo. Então, se a pessoa tem necessidade fisiológica, puxa, estou com fome, vai ter que trabalhar para poder ganhar o dinheiro para poder comer. Necessidades econômicas, os bens não são gratuitos. Então, a pessoa precisa de dinheiro para poder comprar. Necessidades não econômicas, os bens livres ou gratuitos. Ou seja, os alimentos, a fruta que está disposta no pé, porém, que alguém plantou? Não, aquela árvore silvestre que te dá de graça. Ou você teve o efeito de produzir aquilo ali, que é um bem não econômico, ok? Bens e serviços. Bem é tudo aquilo que permite satisfazer a uma ou várias necessidades humanas. Os bens são classificados quanto à sua raridade, em bens livres e bens econômicos. Os bens livres são aqueles que existem em quantidades ilimitadas, podem ser obtidos com um pouco ou nenhum esforço humano, não possui esforço. Olha lá, luz solar, o ar, o mar e etc. Assim a gente está usando o quê? O bem livre. E os bens que não são livres, bens econômicos, vamos pensar um pouquinho? Quem são os bens econômicos? São relativamente escassos, supõe a ocorrência do esforço humano para sua obtenção. Eles têm o quê? Preço, eles têm valor. Existe uma coisa entre valor e preço. Valor, aquele sentimento que você atribui a alguém, e o preço que você dá a determinado produto. Preço fazendo o que? Uma valorização. Dinheiro. E quanto à natureza? Os bens econômicos são classificados em dois grupos, bens materiais e bens imateriais, ou serviços. Poxa, bens materiais seria o quê? Ah, sei, a bola de futebol, um bem material. Estou pegando, estou tocando. E o bem imaterial, Moisés? Que tal se você vender a marca de uma empresa? É um bem, é dela, ela comprou, mas essa logomarca é imaterial, você não toca, você não pega, não leva para qualquer lugar, né? Olha lá, serviços. Serviços também são bens? São. Eles são prestados para as pessoas, para as empresas. E o serviço em si, normalmente ele é como? Ele é imaterial, né? Por quê? Porque você presta o serviço, mas não fica tocando aquele serviço prestado. Você limpa, você organiza, você monta alguma coisa, mas a pessoa não toca o serviço, ele toca a prestação pronta. Ou seja, serviço sempre intangível. Você não pode tocar. Existe, tem valor, mas é intangível. Lembra do bem material, da marca? Também intangível. Ela é imaterial. Olha lá. Quanto ao destino, os bens materiais classificam-se em bens de capital, bens de consumo e bens de intermediários. Uma dica, pesquise sobre isso. Você vai ver o nosso site no final, nós vamos colocar o material disposto
com algumas perguntas e respostas. E é lá que você vai encontrar muito sobre esses bens aqui. Abre o link, pesquise, leia bastante, estude isso aí. Fica a dica, tá bom? Fica a dica. Os bens de capital são aqueles utilizados na fabricação de outros bens, mas que não se desgastam totalmente no processo produtivo. Vamos pensar isso aí? Máquina. Ah, Moisés, a máquina que fabrica o produto, ela é um bem de capital? Sim, só que ela é usada para fabricar outro produto e ela não se desgasta facilmente, ela vai se desgastando, mas não da mesma forma. Bens de consumo são aqueles que se destinam diretamente ao atendimento das necessidades humanas. De acordo com a sua durabilidade, podem ser classificados como duráveis e também não duráveis. Duráveis, a geladeira, o fogão, a televisão. E os não duráveis, Moisés? Alimento, produtos de limpeza, produtos de consumo imediato, né? Refrigerante, também bens não duráveis. Acaba rápido, né? Fica a dica. Vamos lá? Os bens intermediários são aqueles que são transformados ou agregados na produção de outros bens que serão consumidos também totalmente no processo produtivo. Matérias-primas, fertilizantes, borracha, vidro, componentes. Borracha, fabrica o pneu. Esse pneu vai ser consumido totalmente, mas a borracha ela é um bem intermediário para fazer o pneu. Lembra? Matéria-prima? E os bens finais? São aqueles que já passaram por todos os processos de transformações possíveis, significando que estão acabados, os bens de consumo e bens de capital. Ou vou pensar o seguinte, um pneu pronto, está lá, bens finais, mas a borracha não, borracha foi matéria-prima. Agora, a máquina para fazer aquilo lá, ela foi usada também, mas ela já não é um bem final no nível de consumo. Ela é um bem final para a produção de outro bem. Tudo bem? Vamos lá. Os bens podem ser classificados ainda bens privados e bens públicos. Bens privados são aqueles que são produzidos exclusivamente para uso da pessoa privada. É privativo, é seu automóvel, seu rádio, seu relógio, né? Seu smartphone. E aí, os bens públicos são aqueles que, conjuntos gerais, utilizados para o setor público. Esses bens são a educação, a justiça, a segurança. Também, Moisés? Sim, porque o serviço público presta outro serviço, no caso da educação, ele está sendo um bem também, público que as pessoas vão usar, mas várias pessoas irão utilizar aquilo lá, ok? Olha só, pessoal, os fatores de produção ou recursos produtivos da economia são constituídos pelos recursos humanos, o trabalho, a capacidade empresarial, a terra, o capital e a tecnologia. Cada fator de produção correspondente, ele recebe uma remuneração. Remuneração é o pagamento recebido de acordo com um bem ou serviço prestado. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Quando é o trabalho? Qual é a remuneração do trabalho? Salário, ó, que legal. E o capital? Ué, Moisés, capital também tem remuneração? Sim, capital tem um juro. Quando você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, ele rende um juro. Juro é a remuneração do capital investido. E esse juro, ele significa a remuneração. É ele que está pagando por você ter deixado o dinheiro lá, o capital. E a terra? A terra, ela tem também um fator de remuneração, um tipo de remuneração, que é o aluguel. Como, Moisés? Você pode arrendar a terra, você pode alugar a sua fazenda, seu espaço, seu terreno, e esse aluguel devolve como remuneração para o dono do capital, dono da terra. Tecnologia. Ah, agora eu quero ver. A tecnologia é remunerada através do quê? Do royalty. Isso, você pensou bem, royalty. Royalty, ele serve para pagar aquela remuneração da tecnologia envolvida. Espera aí, eu não entendi. Tudo bem, vamos lá, vou explicar. Você coloca um software para ser utilizado e esse software vai sendo ocupado por várias pessoas. Ele paga para alguém, mas aí devolve lá no produtor os royalties sobre aquele software utilizado. Vamos ver também a capacidade empresarial. Olha só. Você trabalha para um patrão que abriu uma empresa para gerar o quê? Lucro. Não
tem empresa que é aberta sem visar o lucro. Ah, mas tem as organizações sem fins lucrativos. Tudo bem, mas as capacidades empresariais ativas economicamente somente recebem como remuneração o lucro. Ok? Vamos lá? Vamos trocar também. Os agentes econômicos. Ah, agora o que é isso? Interfere na economia? Sim, a família ela é influente na economia. Porque uma família com uma economia saudável, ela tem as suas unidades crescentes. Mas como isso? E se eu sou uma família sem economia saudável? Então você é um agente econômico, mas desfavorecido. Ou seja, você não está proporcionalmente organizado para obter seus recursos financeiros. E aí entra a economia, que é aquela pessoa que fala assim, opa, eu estou gastando demais. Então a família se reúne, se reorganiza e cresce economicamente. Pensou? Economia, aquela que estuda como se organizar com os fatores de escassez. As empresas ou unidades produtivas e o governo. O governo também interfere. As empresas, elas vendem, compram e pagam. E pagam salário, pagam impostos e são economicamente ativas. O governo recebe os impostos, se organiza, paga os salários, paga as folhas e paga o serviço público para ser prestado. Ok? Vamos lá. Os grandes setores. Opa! Agentes, setores. Estou mudando o tópico. Setores da economia. Setor primário, setor secundário, setor terciário. Primário, aquela agropecuária, aquele extrativista que busca a pesca, né? Ele está tirando do meio ambiente, então ele está extraindo, são as bases primárias. Lá na fazenda, eu colhi a soja, presta atenção, colhi a soja e então ainda estou no setor primário. Peguei a soja, beneficiei, lá na indústria estou indo para o setor secundário, tá? E o setor terciário, prestação de serviços e comércio. Então a indústria, ela manipula aquilo que saiu do setor primário para poder vender no serviço para o comércio, para levar para casa, para você consumir. Setor primário, secundário e terciário. Então, eu separei em três que existem realmente os influentes como grandes setores da economia. Esses interferem? Muito. Porque olha só, se eu tenho muito estoque de soja, eu não beneficio o óleo de soja na indústria. Eu não consigo fazer com que as famílias consumam isso. Isso vai fazer o quê? Vai ter grande problema de armazenamento e vai ter perda. Então, se eu estou tendo perda, eu perco o lucro. Ok? Vamos lá. Olha só, pessoal. Os argumentos. Argumentos positivos versus argumentos normativos. Eu falei lá atrás sobre isso. Vou explicar bem agora. A economia é uma ciência social e utiliza fundamentalmente uma análise positiva. Então, ela deverá explicar fatos da realidade. Os argumentos positivos estão contidos na análise que não envolvem juízo de valor, estando estritamente limitada a argumentos descritivos ou medições científicas, ou seja, para entender e explicar os fenômenos econômicos como eles realmente são. Esta análise refere a proposições básicas do tipo, se A existe e é positivo, então B também existe e será positivo. Ok? Vamos lá. Se o preço da carne bovina aumentar em relação a todos os outros preços, então a quantidade de pessoas que irão comprar carne cairá. Ela é uma análise do que é realmente. Então, vamos pensar certinho. Se aumenta muito o preço da carne, as pessoas não compram, então eu tenho estoque, armazenagem e perco isso aí. Ok? Então, essa é a ciência econômica pensando para por que desenvolver. Por que baixa o preço da carne? Para a gente poder consumir mais, para poder girar o produto, para poder levar dinheiro para a empresa fabricante lá do produto, da carne. Argumentos normativos. É uma análise que contém explícita ou implicitamente um juízo de valor sobre alguma medida econômica. Dizem respeito ao que deveria ser. Olha lá, o preço da gasolina não deve subir. Expressamos uma opinião ou juízo de valor, ou seja, se é uma coisa boa ou má. Você mudou? Você percebeu? Quando eu falei preço da gasolina subir, eu me senti mal, fiquei triste, você também. Porque se sobe muito, não consegue abastecer, fica dificultoso para que as pessoas se movimentem.
A economia positiva ajudará a escolher um instrumento de política econômica mais adequada, ou seja, melhoria na distribuição de renda do país, aumentar salários, combater a inflação, criar empregos. É isso que a gente está estudando. Olha lá, a inter-relação da economia com outras áreas do conhecimento. Tem relação? Tem sim. A economia com relação à física e à biologia. A construção do núcleo científico inicial da economia deu-se a partir das chamadas concepção organicistas, olá, biológicas e mecanicistas, as físicas. A predominância da concepção humanista atualmente, porque hoje a gente está muito mais ligado às organicistas e mecanicistas para que a economia consiga explicar os fatores que nós precisamos. Com relação à economia junto à matemática e estatística, tem relação? Muita! A matemática e estatística são usadas como ferramentas para estabelecer relações entre as variáveis econômicas. Lembra bem? Preço do salário, preço do consumo do combustível, e a matemática soma isso, vê, divide, organiza, tira porcentagem. E a estatística, ela mede isso para poder informar para nós. Então, desde a Idade Média, as ciências estavam envolvidas com a economia. A economia era parte integrante da filosofia, da moral, da ética, lei da usura, lei do preço justo, descomercialização de mercadorias e também com relações agrárias. A filosofia traz você para pensar. Hoje, você que é um aluno do curso técnico está sendo um pensador da atualidade. Seja crítico, não aceite, leia mais, busque. Questione a si próprio. Por isso a gente fala muito de filosofia quando fala de economia. Eu prefiro você pensando, mas sendo crítico e evitando desperdícios. Assim você vai trazer um país mais justo. Com relação a mercantilistas, as ciências do século XVIII começaram a implantar o liberalismo. Mas será que isso progrediu? Será que isso traz realmente crescimento econômico? Fica a dica para você pesquisar também, se vale a pena ou não ser liberalista. O consumo nacional está diretamente relacionado à renda nacional. Então, como eu posso falar sobre renda e consumo se eu não usar a matemática e a estatística, se eu não pensar nisso? E a economia e a política tem a ver, Moisés? Muito! Olha lá, a economia e política são áreas muito interligadas. Elas tornam-se difícil estabelecer uma relação de causalidade, ou seja, causa e efeito entre elas. Porque se um governo endurece, enrijece muito, aumenta a taxa de juros, ele vai interferir na sobrevivência do povo. Então a política tem que fazer com que tenha um povo confiante naquele governo. Olha lá, a relação que a gente vai falar, a política fixa as instituições sobre as quais desenvolverão atividades econômicas, ou no sentido da atividade econômica. Isso quer dizer que subordina à estrutura e ao regime político de um país. Vamos falar um pouquinho de economia e história? A pesquisa histórica é extremamente útil e necessária para a economia, porque as pessoas podem pensar em colocar um plano econômico sem pesquisar a história, vai falar, mas isso já deu errado no passado, podemos mudar agora, ok? Isso também mostra com relação às guerras, por que acontecia tanta guerra em determinados reinados na época medieval? Porque eles queriam tirar o poder daquelas pessoas para trazer para si próprio. Quanto maior capacidade econômica, maior era o fator de poder que o rei tinha. A geografia tem relação com a economia? Tem. Porque ela permite avaliar os fatores úteis a uma análise econômica como as condições geoeconômicas dos mercados, a concentração espacial dos fatores produtivos, a localização das empresas e a composição setorial da atividade econômica. A economia, com relação à moral, justiça e filosofia, na pré-economia antes da Revolução Industrial, no século XVIII, correspondia ao período da Idade Média. Era vista como parte integrante da filosofia, da moral e da ética. Eu pedi para você pensar, eu quero você filosofando, pense mais, ouse mais. A economia era orientada por princípios morais da justiça, o preço justo, a lei da usura. Isso fazia com que eles saíssem realmente para algo mais aceitável no dia a dia. E a divisão econômica de um estudo econômico? O que eu posso pensar isso aqui? Divisão de um estudo econômico? Ué, eu não entendi.
você vai entender sobre a microeconomia e a macroeconomia. Vamos lá? Microeconomia é o comportamento das unidades econômicas básicas, consumidores e produtores. E a macroeconomia? Determinação e comportamento dos grandes fatores agregados. Microeconomia? Família, renda, empresa, tudo dentro de uma unidade fechada. Macroeconomia? A inflação, as taxas de juros, desemprego, carga tributária, exportações e a taxa de câmbio. Influenciam muito em uma empresa, em uma economia global. Hoje os nossos estados, eles exportam para grandes países, grandes fatores de produção, como a China, a Arábia, e isso tudo vai sempre pesando aqui também. Vamos fazer uma análise rápida disso aqui? Microeconomia ou teoria da formação de preços. Ela estuda a formação de preços em mercados específicos, porque eu não posso colocar o mesmo preço do Mato Grosso do Sul no estado de São Paulo. Não posso colocar o mesmo preço do Mato Grosso do Sul com relação ao estado de Rondônia, porque tudo tem suas influências. Por isso a gente fala, microeconomia interfere na formação de preço. E a macroeconomia? Não? Sim, ela também interfere, porém ela estuda a determinação e comportamento de grandes agregados nacionais, como o PIB, Produto Interno Bruto, o investimento agregado, a poupança agregada e o nível geral de preços, entre outros. Geral de preços, eu não estou falando do estado, eu estou falando do país. Então eu falo com algo maior, macro, ok? Olha lá, a divisão de um estudo econômico são desenvolvimentos econômicos, elevação do padrão de vida a longo prazo, a economia internacional, a economia do trabalho, a economia industrial, a economia monetária. Olha como a economia se subdivide e interfere no seu dia a dia, vai interferir no seu dia dentro da empresa também, tá? E isso é bom você ler um pouquinho de cada uma. Economia internacional, ela estuda as relações econômicas entre os países, como um país pode comprar do outro, pode ajudar ou não. Eu falei lá atrás, o estado que vende para a China, que vende para a Arábia, isso é relação econômica internacional. Desenvolvimento econômico, preocupa-se com a melhoria do padrão de vida da coletividade ao longo do tempo. Desenvolve uma nação economicamente e saberá como ela será mais culta, mais filósofa, mais estudiosa, isso também. Vamos lá? Agora, o papel dos preços relativos. Na análise microeconômica, lembra microeconomia? São mais relevantes os preços relativos, isto é, os preços dos bens em relação aos demais, do que os preços absolutos isolados das mercadorias. O preço é relativo para você consumir no estado de Mato Grosso do Sul ou no estado de São Paulo. Esse preço vai interferir ou não? As empresas têm que traçar objetivos com isso, como com o princípio da racionalidade. O empresário sempre busca a maximização do lucro total, otimizando a utilização dos recursos que dispõe. Busque o lucro, você nunca vai se afastar. E assim, os nossos grandes empresários vão criando o seu dia a dia. Pessoal, tem muita dica boa, vai estar disposto para você o site com todos o índice de pesquisas, com respostas sobre economia, com perguntas maravilhosas. Nós vamos deixar o link. Eu vou deixar também um link onde tem uma apostila pronta da Cíntia sobre economia. Clica, abre essa apostila, leia. É básica, é rápida. Ela fala fundamentos para que você, aluno, estude e acompanhe nossos pensamentos. Assim, você vai formar o conhecimento, vai ser mais filósofo e vai conseguir alcançar o êxito. Eu espero você na avaliação com grandes aproveitamentos. Fiquem com Deus e até mais.